Então, pessoal, vamos resolver as duas últimas questões que faltaram, né? Não deu tempo na aula. Então, vamos aqui. O HF, né, que é o fluoreto de hidrogênio ou ácido fluorídrico, é obtido a partir da fluorita, que é o CaF2, segundo a reação equacionada acima. Então, essa equaçãozinha bem aqui. A massa de HF, obtida na reação de 500 gramas de fluorita de 78% de pureza, aí os dados, foi dado aqui, né, da massa molar do cálcio, do flúor, do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio, né? Então, tem aqui a massa molar de cada um dos elementos químicos que estão presentes nessa reação. Aí tem as opções, né? Letra A, B, C, D e E. Bom, mas o que a questão está querendo mesmo que eu faça? Que eu determine a massa de HF, né, de fluoreto de hidrogênio, que é obtida a partir de 500 gramas de fluorita, sendo que ela tem 78% de pureza, né? Então, eu vou ter que relacionar a massa do fluoreto de hidrogênio com a massa da fluorita, né? Então, vamos olhar bem aqui a reação química. A reação química é CaF2 mais H2SO4, originando o CaSO4 mais o 2HF. O que é que vai me importar? Eu vou prestar atenção em quem? Na fluorita, que é o CaF2, eu vou prestar atenção nessa fluorita, e no ácido fluorídrico, né? Ou no HF, que no caso é esse outro rapazinho, bem aqui, essa substância, né? Então, eu vou relacionar essas duas substâncias, né? Então, o CaF2 está para quem? Está para o 2HF. Beleza? Beleza. A questão que eu determine a massa, né, em relação a essa quantidade de pureza. Para eu poder resolver ela, primeiro eu tenho que determinar a massa das duas substâncias que eu envolvi aqui, né, nessa, deixa eu botar até igualdade, que eu envolvi nessa igualdade. Então, vamos aqui para a massa da fluorita, do CaF2. Então, bem aqui está me dizendo que o cálcio vale quanto? 40 e que o flúor vale 19, né? Então, vamos ver aqui a massa, vou botar aqui do ladinho, a massa da fluorita, do CaF2. Então, ela é formada por quem? Ela é formada por um átomo de cálcio, e o cálcio vale quanto? Vale 40. E por 2 átomos de flúor, né? Então, vou botar o flúor. Cada flúor vale quanto? Vale 19. Então, é 19 vezes 2. Então, aqui, ó. Então, o cálcio, 40. E 19 vezes 2 vai dar 38. 38. 19 vezes 2 vai dar 38. Então, 40 mais 38 vai dar 78. Então, esse é o valor em massa da fluorita, né? Então, 78 gramas de fluorita. Vai produzir 2HF. Então, vamos ver aqui a massa do HF. Vamos ver aqui. O hidrogênio vale 1, né? Vou botar logo aqui. O hidrogênio vale 1. E o flúor vale 19. 1 mais 19, 20. Então, esse é o valor em massa de uma molécula, né? Ou de 1 mol de HF, né? Que é o fluoreto de hidrogênio, ou ácido fluorídrico. 2 vezes 20. Então, 78 gramas está para 40 gramas de ácido fluorídrico. Beleza. Professora, por que a senhora fez essa relação? Porque, gente, quando eu falo em relação a rendimento e tudo, eu tenho que levar em consideração essa questão da pureza bem aqui, né? Então, eu tenho um entendimento que, teoricamente, eu sempre vou ter 100% de eficácia, né, numa reação química. Então, quer dizer que todo o meu reagente vai originar uma quantidade X dos meus produtos. Então,
Se teoricamente os 78 gramas de fluorita origina 40 gramas de HF, eu preciso entender que se eu tiver 500 gramas de fluorita, quanto de HF eu vou ter? Aí eu vou chamar de X. Por que eu preciso fazer isso? Porque primeiro eu preciso entender quanto eu teria se o rendimento fosse de 100%. Depois que eu achar o meu valor teórico, né, que é o que eu chamo de RT, depois que eu achar o meu RT, eu vou atrás do meu RR, né, que é o meu valor real. Que no caso, o meu valor real vai ser o que vai ser levado em consideração esse percentual de pureza, que é o 78. Então, primeiro eu vou descobrir o 100%. Se eu tivesse 100% de pureza, quanto de HF eu teria? Então, eu faço aqui através da regrinha de 3, né? Beleza. Agora, eu vou multiplicar o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Vou mudar a corzinha aqui, ó. O de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima, beleza? Então, vamos ver aqui. Deixa eu mudar a cor de novo. Então, fica 78 vezes x, 78x. Vai ser igual a 500 vezes 40. Então, eu repito. 78x vai ser igual. 500 vezes 40. 5 vezes 4, 20, né? E tem 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros. 20 mil. Vou fazer o quê? Vou isolar o x, vou repetir o 20 mil. E vou pegar esse 78 que estava multiplicando, ele vai passar a dividir. Beleza. Então, x vai ser igual... 20 mil dividido por 78. Segundo os meus cálculos, dá 256,4 gramas. Professor, então esse é o valor da minha resposta. Não, não é. Por quê? Porque esse aqui é o meu valor teórico. Se eu tivesse 100% de eficácia, né, de rendimento nessa reação química, eu teria essa massa do HF. Só que eu preciso saber qual vai ser a massa de HF produzida se eu tiver um rendimento só de 78%. Então, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou aplicar lá naquela formulazinha que eu ensinei para vocês. Vou isolar bem aqui, caso eu precise do espaço. Então, qual é a formulazinha? É que o meu rendimento percentual vai ser igual ao meu rendimento real, que é o meu RR, dividido pelo meu rendimento teórico, que é esse valorzinho que eu achei. Vezes quem? Vezes 100%. Vou botar de verde agora, que é um novo cálculozinho. Então, bora botar aqui. Então, quem é o meu rendimento? Esse 78 bem aqui que está sendo dado na questão. Então, eu vou botar aqui, ó, 78% vai ser igual. Se eu tiver, né, um rendimento de 78%, qual vai ser o meu rendimento real? Que é o que eu vou descobrir. Quem é o meu RT? Esse aqui, ó, 256,4. 256,4 vezes os 100%. Beleza? Bora ver, trazer aqui para cima. Vou botar aqui para esse espaço aqui. Então, vamos cortar esse percentual para a gente não se embananar com ele. Deixa eu passar aqui um risquinho vermelho para dizer que eu não vou utilizar ele. Eu só vou ficar com quem? Com 78 igual RR sobre 256,4 vezes 100. Beleza? É isso que eu vou trabalhar. Professor, e agora como é que eu resolvo isso aqui? Bom, é simples. Vamos só reorganizar e tudo para ficar bonitinho. Então, eu tenho aqui o 78 igual a RR vezes 100 dividido por 256,4. Para ficar mais bonitinho da gente entender isso, da gente organizar o pensamento, então a gente pode fazer assim, ó. Eu repito o 78. O RR não está multiplicando o 100, é como se o 100 estivesse multiplicando o RR também, né? A ordem não vai alterar. Então, eu só vou colocar aqui, ó, 100 RR. Que quando a gente coloca a incógnita depois do número, parece que organiza melhor na nossa cabeça. Então, eles estão divididos por quem? Pelo 256,4.
Professor, e agora como é que eu desenrolo? Bom, para você desenrolar aqui, você vai lembrar que para esse número poder existir, existe o número 1 bem aqui embaixo, ó. Então, a gente vai fazer uma multiplicaçãozinha para trazer o RR para o primeiro membro. Então, como é que eu faço para trazer ele para o primeiro membro? Eu multiplico ele por esse 1 que está debaixo do 78, né? Então, 100 RR vezes 1 dá 100 RR. Igual, vai ficar 78 vezes 256,4, beleza? Então, bora ver aqui. Repito, 100 RR vai ser igual 78 vezes 256,4. Segundo os meus cálculos, dá 19.999,2. Ainda dá mais uns quebradinhos, mas a gente vai botar esse valor limpo e seco assim. Beleza. Professor, a gente faz o que agora? Agora a gente vai isolar as letrinhas, né? A incógnita, que é o meu RR, né? Que é o meu rendimento real. Então, meu rendimento real vai ser igual a quem? Ao 19.999,2 dividido por quem? Por esse 100, que antes estava multiplicando e agora vai passar a dividir. Então, meu rendimento real vai ser igual a quanto? 19.999,2 dividido por 100 é como se eu pulasse essa vírgulazinha que tá bem aqui, eu vou pular ela 2 casas pro meu lado esquerdo, né? Então, fica 1, 2. Então, fica aqui, é como se fosse 199,9. Então, esse é o meu rendimento real. Qual é a alternativa? Ah, professora, não tem 199,9 não. Mas lembrando que aqui são valores aproximados, né? Então, qual é a alternativa que mais se aproxima? A letra D, né? 200 gramas. Então, essa é a resposta certa. Professora, se na prova tivesse um valor, se fosse 198, 197 e tudo, eu ficasse em dúvida, aí pode ter certeza que não era nenhum desses dois não, viu? Mas no caso aqui dessas alternativas é porque se aproxima mais. Por quê? Porque esse valor aqui, essa casa decimal de 0,1, né? Que no caso somaria para fazer o 200, ela é, vamos dizer, praticamente irrelevante. Por isso, viu? Mas como é o que mais se aproxima do 200, então a resposta é 200, viu? Por conta disso. Então, vamos ver aqui a próxima questão. Na segunda e última questão. No processo de obtenção de ferro, a partir do minério hematita, que é o Fe2O3, considera a equação química não balanceada. Então, eu tenho aqui a reação química, né? Que é o Fe2O3 mais carbono, originando quem? O ferro e o monóxido de carbono, né, que é o CO. Utilizando-se 480 gramas do minério e admitindo-se o rendimento de 80% na reação, qual a quantidade de ferro produzida nessa reação? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear a reação química, né? Então, vamos reescrever ela aqui. Então, Fe2O3 mais C, que é o carbono, né? Originando o ferro metálico mais o monóxido de carbono, que é o CO. Beleza. Como é que a gente faz para balancear? A gente acrescenta, né, como coeficiente, valores que satisfaçam a quantidade dos elementos químicos em cada um dos membros. Em cada um dos membros. Então, aqui, ó, vamos começar a balancear pelo oxigênio aqui, ó, que tem o número 3, que é o número ímpar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 3, que é índice no oxigênio, do lado dos reagentes, e vou colocar ele como coeficiente no lado dos produtos, né? Então, ele vai vir para cá, ó. Pulou, veio para frente. Então, aqui, ó, agora eu tenho 3 moléculas de CO, né? Só que quando eu organizo a quantidade de oxigênio aqui, que agora vai ser 3, eu mexo com a quantidade de carbonos que tem aqui, né? Que antes era só 1, agora é 3. E lá no lado dos reagentes só tem 1. Então, eu vou fazer o quê, ó? Acrescento o número 3 aqui também. Ó, então, eu tenho 3 oxigênios no lado dos reagentes, 3 vezes 1, né? No caso, 3 oxigênios no lado dos produtos,
E agora eu tenho 3 carbonos do lado dos produtos e eu tenho que colocar o 3 aqui na frente do lado dos reagentes, né, que é para poder igualar a quantidade. Professor, é só isso aí? Não. Olha a quantidade de ferro que eu tenho no lado dos produtos. Eu tenho 2. Eu tenho 2 ferros no lado dos reagentes. E no lado dos produtos, eu só tenho 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 2 bem aqui e vou trazer ele para frente. Pronto. Agora, eu tenho 2 ferros, 2 ferros. 3 oxigênios, aí 3 vezes 1, 3 oxigênios também. 3 carbonos, 3 vezes 1, 3 também. Então, agora eu tenho uma reação química balanceada. Agora, eu vou trabalhar com o que eu quero. Então, aqui, a questão está dizendo, ó, utilizando 480 gramas do minério, que é a hematita, né, que é esse FeO2. Então, o que me interessa é o FeO2, Fe2O3. Do minério admitindo seu rendimento de 80% na reação, com a quantidade de ferro. Com a quantidade de ferro, então, o que é que vai me interessar? Esse rapazinho bem aqui, ó, esse 2Fe. Então, eu não vou trabalhar com carbono e nem vou trabalhar com monóxido de carbono. O que vai me interessar é só o Fe2O3 e o 2Fe. Então, vamos estabelecer a relaçãozinha, né? Então, vai ficar Fe2O3, 1 mol do minério, né, da hematita, vai produzir 2 mols ou 2 moléculas de ferro, né? Beleza. Só que aí, como tá falando aqui na questão, em 480 gramas, então quer dizer que tá me fazendo referência à massa, né? A massa dessa substância. Então, eu vou ter que relacionar a massa, aí no caso aqui, a quantidade de ferro. Então, é com a massa também, né? Do ferro. Então, eu vou relacionar massa com massa. Então, eu vou descobrir aqui quanto em massa que tem a hematita e quanto em massa que tem o meu ferro sozinho, né? Então, vamos lá. Se eu for lá na tabela periódica olhar o valor da massa do ferro, eu vou ver que o ferro tem um valor de massa bem próximo de 55,8. Porque tem uns valores quebradinhos, mas a gente pega esse valor principal, que é o 55,8. O oxigênio, a gente já viu nos outros exercícios que ele vale 16. E o carbono, que é novidade pra gente agora, ele vale 12, beleza? Então, esses valores aqui eu me encontro na tabela periódica. Vamos saber aqui em massa quanto que tem a hematita, né? Que no caso é o Fe2O3. Então, para formar a hematita, o Fe2O3, eu vou ter 2 átomos de ferro, né? Então, em relação ao ferro, vai ser 2 vezes o 55,8. E em relação ao oxigênio, vai ser 3 vezes o 16, não é isso? Então, vamos ver. 2 vezes 55,8 dá 111,6. 3 vezes 16 vai dar 48. Aí eu vou só somar. Baixo 6, 8 mais 1, 9, 4 mais 1, 5 e baixo 1. Então, eu tenho o valor em massa igual a 159,6. Então, eu sei, ó, que a hematita contribui com 159,6 gramas, beleza? Agora, vamos ver quanto em massa que contribui o ferro. Se o ferro sozinho é 55,8, duas moléculas ou 2 mols de ferro vai ser 2 vezes 55,8, não é isso? Então, vai ser 2 vezes 55,8. Então, vamos só repetir aqui na linha para a gente não se perder. Então, 159,6 gramas vai estar para... Quanto é 2 vezes 55,6? Ou 0,8? Vai dar 111,6. Então, esse é o valor em massa que contribui a hematita, que é o Fe2O3, e esse é o valor em massa que contribui o ferro. Beleza. Estabelecemos o valor de massa da hematita e dos 2 mols de ferro, né? Das 2 moléculas de ferro. Aí, vamos voltar para o foco principal da questão. Quando eu utilizar 480 gramas do minério, eu vou ter uma quantidade X de ferro, não é verdade? Só que a questão quer saber
se eu tiver só 80% de rendimento. Mas para eu poder ver quanto equivale a 80%, primeiro eu preciso saber se fosse o 100%. Se eu tiver 100% de aproveitamento dessa reação química, quanto que eu ia ter de ferro produzido? Ora, se 159,6 eu produzo 111,6, se eu utilizar 480 gramas desse minério, eu vou ter quanto de ferro? Vou fazer a regrinha de 3, né? Deixa eu coisar aqui. Então, deixa eu botar até de verde. Outro cálculozinho. Vou só repetir aqui, ó. Então, vai ficar 159,6 da hematita, né? Vai produzir 111,6 gramas de ferro. Se eu tiver 480 gramas da hematita, eu vou produzir quantos gramas de ferro? Que eu vou chamar de X. Então, eu vou multiplicar o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Deixa eu botar até outra corzinha aqui. Ó, multiplico o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Beleza? Então, vamos ver aqui. 159,6 vezes X dá 159,6X. 480 vezes 111,6. Vamos botar 480 vezes 111,6. Beleza? Vamos repetir agora. 159,6x é igual 480 vezes 111,6, segundo os meus cálculos, dá 53.568. Então, esse é o valor, viu? 53.568. Vou fazer o que agora, professor? Vou isolar o X. Vou repetir os 53.568 e vou fazer o que com esse 159,6? Eu vou trazer para o lado de cá, né? Só que dividindo, fazendo a operação contrária. Assim, antes ele estava multiplicando, agora ele vai dividir. Então, vai ficar 159,6. Então, X vai ser igual 53.568 dividido por 159,6, segundo os meus cálculos, vai dar 335,6 gramas. Sora, esse que é o valor que eu vou utilizar? Esse é o valor final? É o que a questão me quer? Não. Isso aqui, gente, é se tivesse o rendimento de 100%, viu? Só que eu não quero o valor de 100%. Eu quero um rendimento de quanto? Eu quero um rendimento de 80%. Então, eu vou até botar aqui a observação. Aqui, se fosse um rendimento de 100%. Só que eu não quero 100%, viu? Ó, esse cálculozinho todinho que eu fiz aqui é se fosse um rendimento de 100%. Só que eu não quero. Eu quero um rendimento de quanto? De 80%. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar lá naquela formulazinha, ó. O meu rendimento, porcentagem, vai ser igual a quem? Ao meu rendimento real dividido pelo meu rendimento teórico, o meu 100%, né? Vezes 100%. Então, vamos ver aqui. Então, o meu rendimento esperado é de 80, né? Então, eu vou pegar esse 80 e vou colocar no lugar do R%. Igual o meu rendimento real que eu quero descobrir. E o meu RT, quem é meu RT? Esse valorzinho que eu achei, ó. O 335,6. E eu vou multiplicar por quem? Pelo 100%. Sora, agora eu vou fazer o quê? A gente vai organizar aqui e ver, vamos usar só o necessário. Então, eu excluo o porcento, excluo um zerinho aqui de um lado, excluo um zerinho do outro. Então, eu vou trabalhar com números menores. Então, eu vou só reescrever para a gente visualizar melhor. Então, vai ficar 8, quem é que sobrou, né? Foi 8, igual ao RR, meu rendimento real, dividido por 335,6 vezes 10, beleza? Então, aqui, ó, o 8 é igual ao RR vezes 10 dividido por 335,6. Vamos só reorganizar para ficar mais bonitinho. O RR está multiplicando o 10, né? E o 10 está multiplicando o RR. Então, a gente pode botar assim, ó, 10 RR. Viu? Só para organizar, para ficar show de bola.
Então, 335,6. Professora, o que a gente faz agora? A gente faz como a gente fez na questão anterior. A gente vai reorganizar e a gente vai lembrar que debaixo desse número aqui, desse número inteiro, tem um número aqui, ó, que é o número 1. Então, eu vou multiplicar o de cima pelo de baixo, baixo pelo de cima, né? Então, 10 vezes 1, 10, né? Então, vai ficar 10 RR. 10 vezes meu rendimento real vai ser igual a quem? A 8 vezes 335,6. Beleza? Vou fazer o que agora? Vou repetir, ó. 10 RR vai ser igual 8 vezes 335,6. Segundo os meus cálculos, dá 2.684,8. Beleza. Vou fazer o que agora, professora? Vou isolar o RR, que são as minhas letrinhas. Então, eu repito, ó, RR vai ser igual a 2.684,8. E esse 10 que estava multiplicando, ele vai passar agora a dividir, né? Então, RR vai ser igual. Se é 2.684,8 dividido por 10, então é como se a vírgula aqui, gente, ela pulasse uma casa para o lado esquerdo, né? Então, ela vai ficar aqui entre o 8 e o 4. Então, vai ficar 268,4 ou 48, viu? Vamos dar só o 4, que aí fica só um númerozinho após a vírgula. Então, esse é o meu valor, ó. Esse é o meu rendimento real. Quando eu faço essa reação química e eu obtenho um rendimento de 80%, eu vou ter essa quantidade em massa, viu? De ferro. Essa quantidade de ferro que vai ser produzida. Ó, para vocês verem, ó, se eu tivesse um rendimento de 100%, eu teria 335,6 gramas de ferro. Só que como o meu rendimento não é de 100%, é só de 80%, logicamente eu tenho que ter um valor menor. Então, esse valor menor é qual? 268,4 gramas, viu, gente? Então, assim resolve essas últimas duas questões. Então, isso era o que eu tinha programado para vocês hoje. E qualquer dúvida em relação a isso, manda mensagem que se eu puder eu ajeito vocês, viu? Eu ajeito, eu ajudo. Então, até a próxima.